Olá, turma. Dando continuidade, então, à nossa disciplina do aprendizado profundo, em que a gente estava falando no módulo anterior sobre ainda as redes neurais, né, nesse módulo, as redes neurais recorrentes, a gente vai entrar agora em detalhes como que funciona o treinamento e análise disso com o PyTorch, aqui na unidade 2. Bom, relembrando então a definição da nossa rede recorrente, né, a gente assume que os dados são sequenciais, cada neurônio tem conexões cíclicas, ou seja, a saída dele é alimentada de volta para o neurônio, que indicam aí a representação de memória do passado. Então nós temos que cada neurônio recorrente possui duas entradas, que é a entrada do dado, ou seja, a sequência, e a informação aqui que vem do estado anterior, que foi processado na sequência anterior. Então o que a gente tem é isso, né? Então a gente vai receber um dado de entrada, vai receber um estado anterior, que são as entradas do nosso neurônio, e aqui são os parâmetros desse neurônio, W, B e U. A gente vai fazer a multiplicação pelos valores que tem definidos em cada um desses resultados, isso aqui vai produzir para a gente um novo estado. Isso aí vai virar um loop até a gente produzir ou processar a sequência inteira. Então, no caso aqui de processamento de texto, que vai ser o foco dessa nossa aplicação, a gente vai considerar então o cenário em que pretendemos treinar uma RNN simples para a predição de caracteres, né. Como as RNNs só processam números, a gente então tem que fazer esse processo de conversão de texto em número. E aí então vamos utilizar o vocabulário de caracteres, únicos de acordo com o texto de entrada. Então, por exemplo, se eu tenho esse texto de entrada aqui, Ana gosta de banana, nosso vocabulário vai ser composto por esses caracteres sem repetição, né. Então a gente tem exatamente esses caracteres que dão um vocabulário aí de tamanho 9. Então significa o quê? Que cada caractere desse agora vai ser representado por um conjunto de 9 valores, utilizando aí a codificação One Hot Encoding, né. Então para poder fazer essa definição numérica dos caracteres, a gente vai então criar um mapeamento que vai dizer para mim qual que é a ordem do número e o valor associado a ordem da letra e o valor associado a ele. Por exemplo, o A é o valor 0, o N é o valor 1, o G é o valor 2 e por último aqui a gente tem o B, que é o valor 8, né, então são os 9 valores aí. E aí se a gente for escrever a palavra Ana, a gente teria então exatamente essa ordem aqui, 0, 1, 0. Vou escrever a palavra bem, 8, 7, 1. Isso aqui significa a posição de cada caractere no vocabulário. Não é a codificação one hot, mas é só o indicador dessa posição aí. Então, a partir dessa representação numérica, a gente vai poder então gerar as características que vai descrever cada letra, por exemplo, utilizando o One Hot Encoding. Então, aí a gente agora quer representar por meio de um vetor binário de valores zeros e uns, que é uma representação numérica e discreta, né? Só 0 e 1, né? Não tem valores quebrados aí. Então, cada caractere é representado como um vetor binário, onde a posição correspondente ao caractere é marcado como 1 e as outras posições são marcadas como 0. E o tamanho desse vetor é igual ao tamanho do vocabulário. Então, nesse exemplo aqui, para esse vocabulário, que contém 9 letras, né, numerados de 0 a 8, a nossa representação one hot para cada letra, no caso aqui seria de tamanho 8, 9, né? Então a gente teria 9 valores aqui para poder representar cada um desses caracteres. No caso do caractere G, como ele está aqui na segunda posição, na terceira posição, né, no índice 2, a gente vai colocar o valor 1 aqui, ó, exatamente nessa posição, que é a posição 2 desse vetor aí. E o resto fica tudo com 0. E se a gente quiser produzir a string Ana, essa string Ana, por exemplo, nessa palavra Ana, vai produzir uma matriz de 3 por 9, em que o A está representado aqui como 1 no 0, o N está representado aqui como o 1 na posição do N, que é a segunda posição, e de novo o A aqui está na primeira posição. Então, essa sequência de números aqui, essa sequência de bits, representa a nossa string Ana. Então, a gente tem uma representação numérica desse, desse texto. Uma outra forma também da gente representar numericamente cada caractere ou letra é por meio de um vetor de embeddings, né? Então, aí, no caso, envolve a gente treinar uma rede neural artificial para poder encontrar a melhor maneira de gerar essa representação numérica, e é uma representação contínua. Então, a gente vai ter valores variando aí de menos negativo, menos 1, por exemplo, até mais 1, ou valores de menos negativo até mais positivo, né? Então, a gente vai ter valores variando
numa escala contínua. E o tamanho do vetor de embeddings, a gente que define. Então, como a gente quer aprender fazer uma rede para poder aprender essas características, a gente pode definir qual que é o número de características que eu quero e, por meio desse conjunto de características, então, fazer essa rede aprender a gerar isso. E, geralmente, esse conjunto de características ela é menor que o tamanho do vocabulário. Então, a gente consegue fazer uma rede para treinar, para representar características que são menores que o tamanho do vocabulário. Isso já torna um pouco interessante, né? Só que o problema é que isso aí pode ser que demore mais o processo de treinamento, porque a gente está incorporando mais um parâmetro no treinamento do nosso modelo, que é justamente esses embeddings aí. Então, para um vocabulário de palavras em português, né, a gente teria então dezenas de milhares de palavras que vão compor o nosso vocabulário, nosso embedding seria muito grande. Então, talvez uma estratégia como essa, de fazer a rede aprender os embeddings, seria mais sofisticada e mais interessante para poder funcionar para o português inteiro, que é o que a maioria dos métodos baseados em GPT e tudo mais, eles treinam redes para poder gerar esses vetores de embedding. Então, vamos definir para essa aplicação de texto, né, a gente vai definir nossa arquitetura com a seguinte configuração: duas camadas ocultas, cada uma com 100 neurônios, recorrentes cada, e uma camada de saída com o número de neurônios igual ao tamanho do nosso vocabulário ou a representação numérica das letras. Aqui eu coloquei o vocabulário ou a representação porque vou mostrar para vocês uma implementação que faz as duas formas, que é treinando o nosso modelo com on-hot encode e treinando o nosso modelo para aprender embeddings. Então aqui, dependendo de qual estratégia a gente vai estar utilizando, o número de neurônios da camada de saída vai ser de acordo com isso, né? Agora vem a pergunta: por que que os neurônios da camada de saída têm que ter exatamente esse tamanho? Porque a gente quer que cada neurônio processe, ou que essa rede processe um caractere e produza outro caractere. E como que a gente está representando cada caractere? Está representando cada caractere por um conjunto de valores, que é um embedding ou um vocabulário one-hot encoding. Então, o que tem que ser a saída? Também um embedding ou um vocabulário one-hot encode, ou seja, o tamanho da entrada tem que ser igual ao tamanho da saída, né? Então, a gente quer que essa rede recorrente produza exatamente a mesma quantidade de dados que foi de entrada, que é exatamente uma letra. A entrada do nosso vetor, então, a letra A, por exemplo, pode ser representada com a codificação de zeros e uns dessa maneira. Se a gente tem, então, duas camadas ocultas, essa aqui tem 100 neurônios, essa aqui tem outras camadas ocultas com 100 neurônios, e a nossa camada de saída aqui tem 9 neurônios, né, para esse exemplo aí, certo? Isso assumindo se o nosso vocabulário é de tamanho 9, né, que seria do exemplo ali. Então, nesse caso, o que a gente tem é a representação desse dessa arquitetura dessa forma. Então aqui a gente tem 100 neurônios para essa camada e 100 para essa e 9 para aquela de saída. E aí o resultado disso é produzir exatamente um conjunto de valores que representam um caractere, ou seja, 9 valores. E aí quando eu passo a palavra a saída esperada deveria ser o N, que seria da palavra Ana, por exemplo, né? A Ana gosta de banana. Vamos supor que esse é o nosso vocabulário, eu quero fazer uma rede aprender isso, né? Se eu coloco o A, ela vai dizer que a resposta provavelmente vai ser um N para Ana. Então, para implementar essas duas camadas ocultas, a gente vai utilizar uma função do PyTorch que, diferentemente da linear, que é onde a gente implementa um neurônio, uma camada de neurônios perceptrons, né? A RNN seria uma camada de neurônios recorrentes. Então, a gente vai ter esse tipo especial aqui para poder definir a nossa camada recorrente. E aí, isso para implementar, então, essas camadas ocultas, a gente vai usar neurônios desse tipo. Agora, aqui para a nossa camada de saída, a gente vai fazer o tradicional, a linear, né, que vai ter, então, 9 neurônios do tipo perceptron aí, do mesmo jeito que a gente fez lá na MLP. Então, essa vai ser a arquitetura da nossa rede neural. No caso da função RNN do PyTorch, né, ela tem como parâmetros, entre outros, né, basicamente o número de características de entrada, o número de neurônios ocultos que eu quero ter nessa camada, e o número de camadas ocultas que eu quero ter nessa rede neural. Então, por exemplo, se eu quero criar uma rede neural com duas camadas ocultas e 100 neurônios cada, e cada uma vão entrar 9 características, que seriam o tamanho do nosso vocabulário, a gente teria que definir essa configuração, né, com relação a esse parâmetro. Então, o formato dele é mais ou menos esse. Então, aqui a gente tem input size, que é o número de características de entrada,
o número de neurônios na camada e o número de camadas que eu quero. Então, se eu quero 10 neurônios em 5 camadas, então eu vou ter 5 neurônios aí, cada um com 5 camadas cada um com 100 neurônios, por exemplo, né, nessa configuração aqui. Então aqui fica um pouco complicado a gente definir neurônio camadas com quantidade diferente de neurônios, né. A gente vai sempre produzir, camadas com a mesma quantidade de neurônios. Aí tem uma opção aqui que é esse batch first aqui, que é dizer o seguinte, é uma forma de só organizar ou padronizar os nossos dados. Se o primeiro parâmetro vai ser o tamanho do lote, o segundo parâmetro o tamanho da sequência, e assim por diante, né. Essas informações aqui a gente pode configurar, dependendo de como vai ser a nossa entrada, setando se o primeiro valor aqui vai ser o batch ou o tamanho da sequência. Então aqui a gente tem um exemplo, para nossa configuração de uma RNN, por exemplo, né, a gente vai considerar um cenário que eu tenho, com essa configuração aqui, eu estou definindo que eu vou ter uma rede neural com 2 camadas ocultas, cada camada vai ter 20 neurônios. Então eu vou ter aqui 20 neurônios nessa primeira camada e 20 neurônios aqui, por exemplo, nessa segunda camada. Então essa aqui é a segunda camada, essa aqui é a primeira camada oculta. Então, com esses 2 parâmetros aqui, eu estou definindo justamente isso. E aqui eu estou definindo como que vai ser a nossa entrada, né, como que eu vou caracterizar cada entrada nossa. A nossa entrada vai ser representada por um vetor de 3 valores. Então vou ter aqui um vetor de 3 valores, que vão ser propagados por essa rede que tem 2 camadas ocultas aí, para produzir para a gente uma resposta, né. Então a nossa entrada vai ser de tamanho 3. E como a gente está trabalhando em lotes, né, e aqui eu estou definindo o batch first true para indicar o seguinte, que a primeira informação do formato da organização dos nossos dados vão ser do tipo, primeiro parâmetro vai ser o tamanho do lote, e no caso aqui eu estou criando uma variável aleatória para simular esse lote de entrada aleatório, né, com valores aleatórios. Então, eu quero definir um lote de tamanho 5, então significa que a gente vai ter aqui 5 informações, 5 sequências que eu vou processar. Cada uma e dentro desse lote, né, a gente vai ter então 10 sequências, então cada entrada desse lote vai ter 10 sequências aqui. Vamos supor que cada sequência dessa representa um caractere, certo. Então aqui eu vou ter 10 caracteres para a primeira entrada do lote, mais 10 caracteres para a segunda entrada do lote, até a quinta entrada que eu vou ter 10 caracteres para o último item do lote. E além disso, eu estou dizendo que cada caractere desse vai ser representado por um vetor de 3 posições, né. Então eu tenho aqui 3 valores para poder representar cada um desses caracteres. Então, são exatamente esses parâmetros que vai definir como que vai ser a entrada dos meus dados. Primeiro, então, vou mandar um lote que vai ter um conjunto de tamanho 5, em que eu tenho para cada entrada, né, vão ser 10 caracteres, e cada caractere desse, vou pegar então 5 sequências dessa, né, meu lote vai ter 5 sequências, cada sequência tem 10 caracteres, e cada caractere desse é representado por 3 características. Então essa vai ser a nossa primeiro lote de entrada. E aí então estou criando um estado aleatório, então notem que a primeira coisa que eu preciso mandar para essa rede neural são a configuração do estado aleatório e o meu dado de entrada. Então notem que a gente tem aqui, nesse caso, a gente definiu nossa configuração tendo 2 camadas ocultas e cada camada contendo 20 neurônios, né. Então, cada camada dessa vai ter 20 neurônios aí. Então a gente vai ter um estado para cada neurônio, né. E esses estados aqui, então cada neurônio, como a nosso lote são de 5 entradas, a gente vai processar essa entrada aqui, né, depois que a gente processar essa entrada, a gente vai ter uma resposta, né, e aí a gente vai para a próxima entrada, a gente vai processando e assim por diante, né. Então a gente vai ter ao todo, né, a gente vai ter para essa primeira entrada, a gente vai ter os estados de cada uma dessas etapas, né. Então eu teve 20 neurônios aqui, mais 20 neurônios nessa segunda camada, cada um vai produzir um estado, então a gente vai ter aqui, 20 estados para cada um dessas 2 camadas. E além disso, a gente vai ter isso para cada uma dessas 5
entradas nossas. Para cada sequência dessa, a gente vai ter essas informações aí. Então, aqui eu estou criando uma estrutura de dados que vai armazenar todos os estados de todos os neurônios para cada uma dessas entradas do meu lote de dados, ou seja, para cada uma dessas sequências. E essas informações que eu vou mandar para a nossa rede. Então, ela vai receber como entrada, essa rede recorrente, a nossa entrada e todas as informações do estado inicial de cada um desses neurônios recorrentes. Certo? E aí ela vai produzir para a gente uma resposta. Né? E nesse caso aqui, se a gente for imprimir essa resposta, vai ser do seguinte formato. Né? Então, como o nosso lote aqui tem 5 sequências, e cada sequência tem 10 caracteres, né, tem 10 letras, e a gente vai ter então uma dessas 20 respostas para cada um desses caracteres de entrada. Então por isso que a gente tem essa configuração 5, 10 por 20. Né? E aí o formato da nossa saída final, né, ou seja, o estado final depois de processar todo esse lote, a gente também vai ter o mesmo tamanho, 2, 5 e 20, que é o tamanho de entrada. Seria o estado final de cada um desses neurônios. Né? Então dessa maneira a gente tem o impacto, né, a interpretação aí de como funciona a propagação de dados nessa rede neural recorrente do PyTorch e como que é a saída dela uma vez que a gente configurou dessa forma. Então, para essa nossa tarefa, a gente vai precisar configurar essa rede recorrente dessa forma. Então, aqui nesse link, eu disponibilizei para vocês, que a gente vai entrar aqui agora, o Colab em que a gente tem esse rascunho dessa implementação dessa RNN, e aí a gente tem, eu vou mostrar para vocês as duas implementações que eu fiz aqui, para talvez deixar um pouquinho claro para vocês. Uma que usa essa codificação on-hot, outra que usa o modelo, vai ter que aprender esses embeddings aí. Então vamos entrar nesse link aí. Bom, pessoal, aqui nós estamos então dentro desse Colab, né, para poder então visualizar ou analisar a execução, o treinamento dessa rede recorrente. Então, só relembrando, né, os passos que a gente definiu, para isso a gente vai precisar carregar o arquivo de texto, criar um vocabulário de caracteres únicos, definir a nossa arquitetura, como a gente já viu lá nos slides, né, 2 camadas ocultas e uma camada de saída, cada uma camada oculta com 100 neurônios. A camada de saída vai ter, dependendo da quantidade de, de características que a gente representar cada caractere, e a gente vai criar então uma representação numérica dos caracteres, né? Que pode ser one-hotting ou por embeddings. E a gente vai treinar essa RNN com essa configuração e depois testar essa RNN para um caractere para ver como que ele está produzindo a sequência e se faz sentido de acordo com o texto de entrada. Né? Então, isso aqui seria aquele exemplo que a gente viu no slide anterior lá da sequência, né? Então isso aqui é opcional, é só para vocês brincarem. E aqui o que eu fiz foi o seguinte, o texto você pode puxar tanto de um arquivo TXT ou eu coloquei de uma maneira mais simples uma variável aqui. E aqui, por exemplo, eu coloquei o texto de uma música. Né? Peguei lá a música do Charlie Brown, Mundo Novo, né? Então tem todo esse texto aqui. E aí eu só tirei, como a música ela repete essas partes, né, são repetitivas, eu deixei aqui só as partes únicas para não ter tanta repetição. Mas tanto faz, né, não vai ter problema nisso. Mas aqui só para talvez ficar um pouquinho mais compacto, né, eu coloquei aqui então esse texto. Eu quero ver se a gente consegue fazer, a gente vai treinar essa rede para tentar reproduzir alguma dessas sequências de caracteres aí de acordo com a letra da música do Charlie Brown. Então se a gente mandar imprimir esse texto, executar essa célula aqui, é justamente imprimir todo o nosso texto. Isso aqui é opcional, né, que seria aquele caso, se a gente for criar então um arquivo TXT que tem um outro texto lá que vocês têm interesse, coloca lá esses arquivos no texto, e aí faz o carregamento dele aqui, vai imprimir, como aqui não tem, mas vocês podem adicionar aqui, né, envia aqui o arquivo, se você tiver lá no seu Google Drive, você acessa lá do Google Drive aqui, e aí tem acesso ao seu arquivo de TXT, você pode submeter aqui, fazendo o upload, né, para escolher o seu arquivo de texto. A próxima etapa aqui, então, envolve a gente criar esse vocabulário de palavras, né, de acordo com aquele texto, e então, executando esse comando, né, a gente então vai criar um conjunto de informações, de caracteres para esse texto, por meio desse conjunto chamado set, e a gente vai organizar isso numa lista e vai ordenar tudo isso em ordem alfabética, né, em ordem dos dados aí. E aí, então, a gente vai ter o nosso vocabulário descrito por esse conjunto de letras, né, de letras e números. E aí, então, aqui a gente pode imprimir exatamente o tamanho do nosso dataset, que é o tamanho do texto, e o tamanho do nosso vocabulário aqui.
Quando a gente executar essa célula, a gente vai ver aqui que a gente tem nesse texto, a gente tem 833 letras, sendo 42 letras sem repetição. Então isso significa que a gente vai representar cada caractere por meio desse conjunto de 42 números, ou seja, se a gente for criar o vetor on-hot encoding, a gente vai ter que criar um vetor on-hot de 42 números, né, sendo 1 em alguma dessas posições e 0 nas outras. E aqui a gente está definindo uma função para poder fazer, na verdade, aqui a gente vai criar uma estrutura de dados chamada dicionário para poder criar um mapeamento entre cada letra e cada número e cada letra, ou seja, o oposto, né. Então, a gente vai percorrer esse vocabulário, do primeiro ao último, então a gente vai ter lá, o primeiro item é o 0, o segundo é o 1 e assim por diante. Então, a gente vai ter acesso a essas 2 informações aqui, e a gente está criando um dicionário em que eu estou adicionando letra e logo em seguida o número associado a essa letra. Eu estou chamando aqui de letra para ID, letra to ID. E esse outro aqui que seria o oposto, seria o contrário, né, que eu tenho o número dessa ordem, da sequência no vocabulário, e a letra associada, que é ID to letra, né. Então se a gente for executar isso, ele vai mostrar para a gente, ó, esse caractere que está representando o pula-linha, ele vai ter um código 0. E o código 0 significa o caractere pula-linha, ou seja, um só o oposto do outro, né. Se a gente for olhar aqui o caractere A, ele está representado com o número 3, né, e no número 3 a gente tem um caractere, ou seja, o mesmo, é o oposto. Isso aqui vai ficar fácil para quando a gente tiver que traduzir de texto para número, depois voltar de número para texto, para a gente ver o que foi esse texto que saiu. Então uma vez que a gente tem isso, né, a gente então pode transformar os nossos dados por um meio desse conjunto de números, né. Então o que eu estou fazendo é percorrendo o nosso texto e para cada caractere pegando qual que é o índice ou a posição desse caractere lá naquela sequência do vocabulário. Então, por exemplo, aqui eu tenho em dados essa sequência de números que representa o índice de cada caractere no vocabulário, e aí se eu for imprimir essas 2 informações, né, então eu tenho aqui, o tamanho desses dados, que são 833, que é o tamanho do texto, e os nossos dados aqui agora vai ser essa sequência de números. Então o 4 aqui está relacionado ao caractere que está lá na posição 4. O que é o caractere que está lá na posição 4? É a letra C, né. E então a gente está visualizando aqui embaixo, que é o C. Então se a gente for olhar o nosso texto, ele começa como, se, o, silêncio, então cada um desses caracteres vai ter uma posição associada aqui, né. Então o que eu tenho agora é os nossos dados representados por essa sequência de posições no vocabulário. Bom, o próximo passo aqui envolve a gente criar essa arquitetura. Então aqui eu tenho 2 classes que eu implementei, que é a MyRNN1 e a MyRNN2. Essa aqui é a codificação por meio de embeddings, em que a rede vai aprender, a identificar ou definir as características para escrever cada um desses caracteres, e essa segunda aqui, a MyRNN2, é que usa a codificação one-hot encoding, né. E a arquitetura é essa, é aquelas 100 neurônios na camada oculta, 100 nessa camada oculta, a gente vai ter aqui também, aí aqui a camada de saída vai depender de qual que a gente está usando, né, se é one hot encode, isso aqui vai ter então 42, né, se é essa por embedding, dependendo do número de embeddings que a gente definir, é o que a gente vai ter aqui na saída. Mas o que a gente quer é entrar um dado aqui, que vai ser essa entrada, e a saída também tem que produzir a mesma sequência do mesmo tamanho, né, ou seja, a mesma sequência aqui. Então é isso que a gente tem que ter. Então, vendo aqui essa MyRNN 1, né, então o que a gente tem, por exemplo, é definição dessa arquitetura, né, implementando aqui a classe NN módulo, e aí então a gente vai ter aqui essa camada adicional, que é a camada de embedding, né, que é então componente que a gente tem no PyTorch, em que basicamente o que a gente vai ter aqui é um conjunto de números. E aí esses conjuntos de números vão representar aí as nossas features, né, as características que a gente quer aprender. Isso aí a gente passa para ele como parâmetro o tamanho do nosso vocabulário, né, qual que é o tamanho do nosso vocabulário e as features ou a quantidade de features que a gente gostaria de representar. Então isso vai aprender um conjunto de características contínuas para descrever cada um desses caracteres. Então uma vez que a gente tem definido essa camada de embedding, a próxima camada é a camada recorrente, em que eu vou passar a quantidade de características, que eu vou descrever cada caractere, então isso que está relacionado ao que a gente definiu lá no embedding, número de neurônios nessa camada oculta, em cada camada oculta, o número de camadas, e aqui aquele best first true, que é para indicar que a primeira informação no shape, ou
a organização dos meus dados na entrada vai ser primeiro o tamanho do lote, né, não o número da tamanho da sequência. E a última camada aqui é uma camada linear, né, em que a gente vai ter a saída aqui, essa rede recorrente vai produzir uma quantidade de saídas de acordo com o número de neurônios, que vão virar entrada para essa camada de saída, e aí a resposta nossa tem que ser alguma coisa do tamanho do vocabulário, né, ou seja, o tamanho do número de características aí. E nesse caso que a gente colocou o número do tamanho do vocabulário, porque fica fácil para a gente depois traduzir lá para as características que a gente mapeou aqui no nosso vocabulário, certo? Então, a gente sabe que se ele produzir um valor, na posição 30 aqui, está associado ao caractere B, por exemplo, né, não necessariamente ao número de características. E como que vai ser a propagação dos nossos dados? Então vai chegar um dado aqui, né, que está lá numa codificação, de texto, né, e aí então na verdade vai vir uma sequência de índices que representa cada caractere, e aí, o que a gente vai fazer é passar esses dados, que são sequências numéricas de posição no vocabulário, para esse embed para ele poder gerar para a gente o que seria o nosso vetor de características para cada caractere, né. E uma vez que a gente tem agora esse lote de dados aqui, descrito por um conjunto de caracteres, é isso então, que a gente vai passar para a nossa RNN, e ela vai produzir para a gente a resposta, e essa resposta que a gente vai propagar na camada totalmente conectada, para produzir para a gente os rótulos, que seriam lá um daqueles 42 caracteres, para depois a gente poder traduzir. Essa seria a RNN2, 1, né? A 2 seria aquela que a gente não tem a camada de embed, ou seja, a gente não vai aprender embeddings. Então a gente vai ter basicamente as RNNs e a linear, do mesmo jeito. Então, o que a gente vai ter como nossa entrada vai ser os nossos dados com a codificação one hot encoding, né? Na verdade, o que a gente vai ter como entrada vai ser só a posição onde deveria ter o 1 no nosso caractere. E aí, uma vez que a gente tem essa posição, a gente consegue criar esse vetor aqui de zeros, né, em que a gente tem o tamanho do vocabulário, que é 42, e aí então a gente vai criar um vetor de 42 valores, tudo com zero, e aí depois a gente vai decidir aonde que a gente vai colocar o 1 nesses 42. Ó, quando eu estou lendo aqui o caractere A, eu sei que quando eu estou vendo aqui que o primeiro valor que está vindo é o valor 12, então significa que lá na posição 12 desse vetor eu tenho que colocar o valor 1. E assim por diante para cada um desses caracteres do lote. E aí então a gente vai ter agora esse lote contendo essa codificação one hot encode. E aí a gente vai propagar isso, vai propagar essas informações, esses dados, né, esse lote de dados, para a nossa rede recorrente, dando o estado inicial. Como a gente não tem um estado inicial, no primeiro momento, né, ela vai criar, a RNN vai criar o próprio estado inicial aleatório, com uma inicialização aleatória lá, provavelmente zero, algum número muito pequeno, e aí a partir daí ela vai fazer o controle dos estados. Então aqui a gente nem vai mexer com os estados. A própria função RNN vai fazer essa gestão dos estados ao longo dessas sequências aí. E aí o que ela vai trazer para a gente é a última saída e o último estado, depois de ter processado todas as sequências. E aí o que a gente vai fazer é pegar essa saída e propagar também para a rede convolucional para produzir para a gente essa saída. Só que essa rede convolucional também tem o tamanho de 42 caracteres, porque depois a gente vai ficar fazendo esse mapeamento de cada uma daquelas letras para a saída, certo? Então, se a gente for pegar talvez essa RNN2, que seria essa com one hot encoding, né? Aqui a gente tem essa função para poder gerar o lote de dados. Então, imagine que os nossos dados são 833 valores que estão descritos dessa forma, né? E eu quero organizar meus dados em lote, né? E a gente pode definir o tamanho desse lote. Por exemplo, aqui eu estou definindo um tamanho de lote de 10 unidades. Então, eu quero pegar 10 sequências. Então, esse meu lote vai ter um tamanho de 10 sequências. E cada sequência dessa vão ser de 50 caracteres. Então, o meu lote vai ser composto de 10 sequências e cada sequência vai ter 50 caracteres, certo? Então, no total aí, a gente vai ter, nesse primeiro lote, 500 informações, né, 500 valores. E aí, quando a gente chama essa função getShape aqui, a gente está organizando esses dados para pegar ó, a primeira parte, os primeiros 500 dados são o primeiro lote, os próximos 500 caracteres são o segundo lote, os próximos 500 caracteres são o terceiro lote, e assim por diante. A gente vai deslizando ao longo desse texto,
e pegando esses dados em lote dessa forma, né. Então a ideia dessa função é pegar isso. E aí se a gente for visualizar a primeira sequência, né, então a gente vai ter aí exatamente essas informações aí. E uma vez que a gente então tem essa função para fazer a coleta, né, dos nossos dados, né, então aqui a gente vai ter esse é o tamanho do nosso lote de dados, só para a gente ter uma visualização, né, entender o que que tem nisso, então se a gente for pegar aqui uma posição, eu quero pegar a primeira sequência lá daquele lote de dados. Então lembra que esse lote tem 10 sequências. Eu quero pegar o que que tem escrito na primeira sequência. Então lembra que a primeira sequência são 50 caracteres. Então eu tenho 50 números aqui associado a cada uma das letras. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar aquela função de mapeamento para dizer o seguinte, ó, qual que é a letra associada à posição 4 do vocabulário, a letra associada à posição 26, a letra associada à posição 24. E aí se a gente imprimir isso, né, esse sequência de números representa isso, como se o silêncio dissesse tudo, um sentimento bom. Então, a primeira sequência dos dados desse lote tem essas palavras. Aí, logo em seguida, o resto vai ficar na próxima sequência que está no item 2 do nosso lote de dados, e vai assim até as 10 sequências que a gente for processar. Então, a gente está organizando em sequência esses dados aí. Aí que então a gente tem a função para poder visualizar um pouco as nossas métricas, né, então aqui eu estou utilizando a função matplotlib para poder plotar a acurácia e o erro desse modelo ao longo das sequências, ao longo das iterações. Então aqui se a gente definir, por exemplo, aqui está definindo, vou deixar em 10, né, que a gente colocou naquele exemplo 10, vamos colocar 10 aqui. O tamanho do nosso lote vai ser de 10, o tamanho da sequência continua em 50, e aqui a gente tem o nosso loop de treinamento. O nosso loop então de treinamento é um pouco parecido com o que a gente já fazia lá com MLP, com CNN, né, então a gente tem a definição da nossa função de perda, ou seja, qual que vai ser o erro entre o verdadeiro e o obtido, qual que é o otimizador que a gente está usando, então aqui em vez de usar o SGD, estou usando o Adam, por exemplo, e aqui eu defini qual que vai ser a nossa taxa de aprendizado, por exemplo, esse valor aqui. Aqui são as variáveis para acumular a acurácia e o erro do modelo, e aí então vem o treinamento em épocas, né, então uma vez que eu defini aqui o número de épocas, que vai ser passado como parâmetro aqui, a gente vai executar esse número de épocas aí. Então essa função vai trazer o nosso lote de dados, né, vai trazer o nosso lote de dados lá, o estado inicial inicialmente é vazio, aqui eu tenho umas variáveis para poder contar o número de informações corretas, né, o número de palavras e caracteres corretos, sequências corretas, só para a gente monitorar isso depois. E então vem a iteração sobre cada uma dessas sequências. Então aqui eu tenho uma sequência de tamanho, um lote de dados de 10 sequências, por exemplo, né. Então o que eu quero fazer é processar cada uma desses itens, cada uma dessas sequências que tem tamanho 50, e aí mandar cada uma dessas sequências, né, pegar elas como, um tipo torque tensor, zerar o gradiente, né, zerar aqui o nosso estado oculto. E uma coisa interessante aqui, com relação ao nossa rede recorrente, é que a gente precisa executar esse comando aqui, que é quando a gente vai calcular o grafo de dependência entre essas operações, a gente percebe que o backpropagation ele tem que navegar pela todas as operações que foram feitas ao longo da sequência. Então, se a gente tem lá da última entrada, né, até a primeira, a gente tem que navegar e mostrar toda a sequência de operações e mostrar um grafo, construir um grafo que representa todas essas operações que foram feitas. E uma maneira da gente falar o seguinte, ó, não quero mais considerar essa sequência de operações, é quando a gente usa esse comando aqui. Então, como o estado oculto ele vem acumulando essas informações da sequência da sequência de operações, a gente está sempre mandando ele e recebendo ele. Quando a gente for processar as novas informações, a gente vai estar fazendo com que para aquele novo lote de dados ou aquela nova sequência, eles vão estar considerando a informação lá do estado anterior, da sequência anterior, do lote anterior. Então a gente precisa desaclopar isso. Falar, ó, não considera as operações, esse hidden aqui, você tem que ser zerado de novo, para não pegar de novo as informações lá do estado da sequência anterior, ou pegar de novo as informações do lote anterior. Certo? Então isso aqui é como se fosse para zerar o estado e começar tudo de novo. E aí uma vez então que a gente definiu a sequência de entrada, né,
e as nossas respostas, né, que seriam os números corretos, que a gente esperaria após isso, a gente então pode mandar essas 2 informações para o nosso modelo, que ele então vai retornar para a gente essas 2 respostas. E uma vez que a gente tem a resposta, a gente compara com a resposta verdadeira, com a resposta real, e dando essa diferença, a gente tem então o nosso loss, e aí então a gente pode calcular por meio do backpropagation, como que foi o processamento de toda essa sequência. Então, aqui o nosso input vai ser 50 caracteres. Então a gente vai receber 50 caracteres aqui, e essa rede vai processar cada uma dessas sequências. Cada sequência dessa tem seu número de 42 features, né, que seria o número da codificação one-hot encode. E aqui a gente tem uma técnica bastante interessante, principalmente quando a gente vai trabalhar com essas redes recorrentes, e a gente sabe que tem esse problema do gradiente explodir, crescer muito, a gente aqui está meio que definindo um limite máximo dos valores que os gradientes podem ter. Então aqui estou definindo que os gradientes têm que ter um valor no máximo de 5. Se ele tem um valor muito mais alto que isso, então eu vou achatar ele e vou normalizar para ele que fique dentro desse valor de 5. Então isso vai fazer com que os gradientes nunca cresçam muito, né? Então a gente fica sempre dentro daquele intervalo ali. E aí a gente pode prevenir que esse modelo durante o backpropagation, as atualizações, ele não cresça muito esse gradiente e exploda os parâmetros do nosso modelo. Então notem que esse processo é feito antes da gente fazer a atualização dos parâmetros, porque aqui eu vou mexer nos gradientes. Então, uma vez que eu calculei os gradientes lá, depois ele vai meio que normalizar ou vai definir um limite máximo de valor para cada um desses gradientes, que é, por exemplo, o valor 5.0. Poderia ser um outro, né, mas está definido aqui em 5.0. E aí, então, os maiores gradientes que a gente vai ter lá vai estar dentro desse intervalo aí, de 0 a 5, por exemplo, né? Ou de menos 5 a 5. Né? A gente pode ter valor negativo, isso vai fazer com que a gente tenha que diminuir os parâmetros da nossa rede. E aí faz a atualização, e aí os próximos passos são pegar as respostas preditas, calcular então a soma de quantos caracteres ele acertou, e mostrar para a gente esse total aí e plotar tudo isso. Né? Então, se a gente executar essa célula, a gente vai então poder treinar a nossa rede neural, né, a nossa rede neural recorrente. Então, definir os parâmetros aqui, e aí vamos considerar que a gente vai trabalhar, então, com essa RNN1, passando esses parâmetros. Então, aqui a gente vai treinar o nosso modelo. Então, aqui está definido, por exemplo, 100 épocas. Né? Então, ele vai ficar treinando esse modelo aqui durante 100 épocas. Né? Então, aqui ó, a gente começou lá com uma acurácia de 12%, um erro de 3,46, né? E a acurácia foi aumentando, ó, foi melhorando, agora estamos já em 99%. Né? E aqui ele mostra para a gente o resultado disso. Então, o nosso erro de treinamento começou lá em 3,5, teve uma queda absurda aqui, de uma interação para outra, de uma época para outra. Depois deu uma suavizada e depois desceu o tobogã aqui até chegar bem próximo de zero. Né? E oposto a isso, a nossa acurácia foi sempre aumentando ao longo dessas iterações. Então dá a entender para a gente que a gente meio que estabilizou, porque a gente já chegou aqui bem próximo de 100% de acerto. E aí quando a gente for testar essa rede, né, o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai pegar um caractere específico e passar esse caractere para essa rede, e a gente vai definir o seguinte, ó, quantas sequências essa rede tem que gerar. Então, a partir de um caractere A. Então, eu quero passar o caractere A, ele tem que gerar para a gente, por exemplo, sei lá, 200 caracteres. Então, o que isso significa? Que a gente vai repetir esses neurônios ocultos 200 vezes para ele pegar o estado anterior mais esse novo caractere que ele produziu. Então, ele vai entrar com a letra A, vai lá produzir, por exemplo, a letra N. Né? E aí, o que ele vai fazer? Vai pegar esse resultado dele, que foi essa letra N, e propagar de novo nessa rede neural mais uma vez, com esse novo estado a partir do obtido da letra A, ele vai produzir, por exemplo, a letra A, e assim vai. Vamos ver o que ele vai produzindo ao longo desses caracteres aí, se a gente considerar uma sequência de tamanho 200. E aqui a gente consegue visualizar isso. Né? Então, inicialmente, a gente tem o nosso estado vazio, porque a primeira sequência, não, o primeiro caractere não tem a letra vazia, e vamos supor que a gente vai definir como M sendo o nosso primeiro caractere. Então, a partir da letra M, e eu quero produzir 200 caracteres, vamos ver o que essa rede vai gerar. Então, aqui esse aqui é um exemplo de uma execução, mas vamos ver o que ele vai gerar. Então, aqui, ó, nesse caso da codificação one-hot encoding, né, com esses parâmetros, essa configuração, ele já produz um texto meio estranho. Né? Ma, a noite, seda,
Plesmuí, então, sei lá, né, isso aqui foi o que a sequência que ele produziu, né. Se a gente gerar de novo para a mesma sequência, a gente vai ver que aqui, ó, ele gerou umas palavras aqui um pouco diferentes, né. Mas tem aqui, ó, quem eu amo tem amor por mim, se quem eu amo quase acertou, né. Então tem algumas coisas aqui, parece que ele está no caminho de acertar a sequência de caracteres, né. Então, se a gente for testar uma outra letra aqui, F de feliz, por exemplo, né, não sei, te mente, então assim, ainda não está muito boa essa rede, ele precisaria treinar mais, né. Aí se a gente faz o teste agora usando o outro modelo, que vai aprender os embeddings, então se a gente for zerar aqui agora o nosso modelo, né, opa, vamos iniciar aqui, criar de novo. Ah, tá. Vamos criar aqui, executar a célula que cria a função myRNN1. A gente criou, a gente vai executar ele aqui agora. Então está treinando agora esse modelo é aquele modelo que tem os embeddings, né, que está aprendendo os embeddings. Eu estou colocando só 100 épocas também, pode ser que se eu colocar mais aí, esse negócio fica melhor, né, mas vamos ver com 100 épocas. Então aqui, ó, a diferença de treinar com os embeddings é que com 20 épocas a gente já está bem perto de 100, lá foi mais ou menos aqui em torno de 100 que ele ficou mais próximo. Então o modelo ele fica um pouquinho mais robusto quando a gente vai para treinar com os próprios embeddings do que usar a codificação one hot encode. E aí aqui a gente também consegue perceber que a loss cai mais rápido e é mais suave, né. E então se a gente for fazer essa mesma análise, vamos pegar aqui a mesma letra M, né, e vamos falar para essa rede produzir, aí ela já produz um negócio um pouquinho melhor, né. Então aqui, mais quem eu amo tem amor, isso aqui ficou meio esquisito que ele produziu, né, dos 200 caracteres, mas esse final aqui, ele ficou muito bom. Então provavelmente os caracteres iniciais, como essa sequência é muito longa, ele não está muito bom para lembrar lá a sequência anterior, mas o mais próximo do finalzinho aqui, ó, ele está ficando muito bom, né. Se a gente for gerar de novo, esse aqui ficou repetido, né, ó, se quem eu amo tem amor por mim, se quem eu amo tem amor por mim, fica nisso. Porque se a gente for olhar lá no texto, não tem uma sequência dessa tão grande, né. Então se a gente for pegar, por exemplo, essa parte aqui, vamos ver se ele conseguiria gerar, através do caractere C, exatamente aquele texto, né. Então vou colocar aqui só para a gente visualizar, né. Então se a gente colocar a letra C aqui, para a gente poder conseguir comparar, como se o silêncio dissesse tudo, um sentimento bom que me leva para outro mundo, tá-tá-tá, festa vem de, né. Não existem distâncias. Parece que até aqui, ó, não existem, ele já misturou, né, então é maior que tudo. Para outro mundo, é maior que tudo. É, até essa parte aqui do começo, é maior que tudo. Até essa parte aqui ele acertou certinho, exatamente igual isso aqui, né. Aí agora essa parte, a vontade de te ver já é maior que mundo, já é maior que tudo, também está lá, né. Não existem distâncias, né, essa parte aqui não apareceu lá na sequência. Então ele falou isso aqui como se o silêncio dissesse um sentimento, a vontade de te ver já é maior que tudo, e nhão nho, pre, cansar, como que eu imaginasse o sonho de consumo cantar na sua festa. Então ele está misturando outras partes da música, então algumas coisas aqui ele conseguiu gerar, né, mas outras aqui ele se misturou com outras partes da música. Então aqui a gente consegue ver, embora com resultado um pouco ruim, embora a gente tenha uma acurácia alta, né, isso aqui vai depender muito também desse tamanho dessa sequência. A gente consegue ver que essa rede ainda consegue produzir alguma coisa, mas se a nossa sequência, o nosso vocabulário é muito grande, a gente não vai ter um resultado tão bom, né. E toda vez que a gente gera também a sequência é diferente, né, então a gente tem aqui já uma resposta um pouquinho diferente com relação a isso, né. É, então aqui a gente consegue ver um exemplo de treinamento dessa rede, embora a gente alcançou 99% ali, né, isso considerando 50 caracteres, né, se a gente for então para 50 caracteres, talvez a gente vai ter com maior frequência aí esse número de cenários em que a nossa rede vai produzir resultados interessantes, né. Amo, tem amor por mim, sei em que eu te amo, tem amor por, provavelmente por mim, ele vai ficar repetindo isso aí. Então o que que a gente consegue ver? A gente consegue ver que a partir desse caractere, essa rede vai produzir um texto, algumas partes desse texto fazem sentido e outras não,
E a gente viu também o impacto de como que é treinar esse modelo usando aquela codificação one hot encode versus essa que aprende os próprios embeddings, né. E aí, então, a gente vê que nessa forma de treinamento, a gente tem um resultado mais robusto e a gente consegue visualizar de uma certa maneira aqui, gerar o texto a partir desse caractere, ver o que essa rede vai gerar para a gente, beleza? Então aqui a gente viu esse processo de treinamento, então aqui vocês podem brincar com isso, tentar alcançar melhores resultados, mexendo talvez aí aqui seria o número de features para o cenário com embeddings, né. Se a gente está trabalhando com embeddings, seria esse cara aqui. No caso do one hot encoding, a gente não define isso, já é definido pelo tamanho do vocabulário. A gente pode mexer aqui também no tamanho do número de épocas, no tamanho da sequência, né, se aumentar o tamanho do lote. Então, essas informações aqui, a taxa de aprendizado, se a gente mexer nessa taxa de aprendizado aqui, qual que vai ser o impacto disso? O objetivo de tentar melhorar esse texto aí, talvez ele produzir mais próximo de uma música do Charlie Brown. Então aqui vocês podem brincar com isso, para tentar melhorar cada vez mais a qualidade disso aqui, mexendo nesses parâmetros aí. Bom, então aqui nesse link a gente teve acesso a esse Colab, que eu mostrei para vocês 2 formas de implementar essa rede neural recorrente, né, de uma maneira bem simples, com a implementação da função NNRN do PyTorch, uma utilizando a codificação one-hot e outra aprendendo os embeddings aí. Bom, aqui nós temos então as referências desse módulo, basicamente nós temos o capítulo 48, que trata das redes recorrentes, e também as informações de como funciona o backpropagation através do tempo. E no livro do Dive into Deep Learning, né, lá no capítulo 9.5, a gente tem uma ideia de implementação exatamente desses conceitos que envolvem a rede neural recorrente, que pode auxiliar vocês aí. Então tenham todos um bons estudos e até a próxima aula.